Olá pessoal, meu nome é Diego Felipe e eu sou professor de filosofia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre por que não é o momento de aulas presenciais e como o ensino remoto, o ensino à distância, pode significar, de certa maneira, uma redução de danos no processo formativo dos estudantes neste atual momento de pandemia. Vou aqui enumerar alguns motivos que apontam para o perigo das aulas presenciais neste momento de pandemia. Primeiramente, temos que desconstruir algumas ideias de senso comum que se espalharam na sociedade brasileira, estimulada por políticos, influência e outras pessoas que não têm uma fundamentação científica e séria sobre o assunto da pandemia. Então, é necessário ratificar a pandemia de coronavírus é um problema real, um problema que afeta todo mundo, incluindo o Brasil. O coronavírus não é uma gripezinha, é uma doença séria que pode provocar diversos problemas a curto prazo e a longo prazo, inclusive com uma possibilidade de levar a óbito. Não é à toa que em nosso país já morreram centenas de milhares de pessoas. E muitas outras ficaram com sequelas por conta desta doença. Precisamos apontar também que não existe tratamento precoce contra o coronavírus, apesar dos diversos virais e diversos textos e falas do senso comum que esbarramos por aí. O que temos desenvolvido contra o coronavírus hoje são vacinas. Vacinas que, por conta da logística que envolve a sua produção, não podem ser distribuídas de uma vez para todo mundo. No Brasil, inclusive, temos uma lentidão em relação à produção e à distribuição de vacinas, que acontece não só por conta de questões logísticas, mas também por posições equivocadas de governos e de autoridades. É importante ratificar que, cientificamente, não temos nenhuma alternativa de cura e de tratamento do coronavírus às vacinas neste atual momento. Para além da vacina, existem estratégias e opções políticas para diminuir a proliferação da doença, como o uso de máscara, o cuidado com a higiene e o isolamento social e controle do fluxo de pessoa. Todas essas alternativas são fundamentadas em estudos científicos. Estudos científicos também apontam que a permanência em espaços fechados com bastante pessoas aumenta consideravelmente o risco de contaminação, sendo as escolas um local de alto risco de contágio, assim como a maioria dos transportes públicos que levam as pessoas do caminho de casa até a escola, estudantes, professores, funcionários e etc. Inicialmente, e de certa forma até agora, estávamos focados na preocupação com grupos de riscos. No entanto, sempre se soube que a doença é perigosa para todos, não só para quem integra esses grupos de riscos. O problema ainda se intensificou porque, atualmente, o coronavírus possui novas cepas. O vírus apresentou algumas mutações. Estudos iniciais já apontam que estas mutações podem afetar mais pessoas jovens e adultas e possuem um potencial para serem ainda mais perigosas. Por conta de todos esses fatores, a volta do ensino presencial no Brasil não é prudente e existem alternativas emergenciais para uma formação complementar enquanto não resolvemos o problema da pandemia. O ensino à distância, mais precisamente o ensino remoto, pode ser uma ferramenta
para um processo de formação emergencial neste momento, que permita algum tipo de formação para os estudantes, que permita o contato dos professores com os estudantes neste momento, mesmo que à distância, para possibilitar adiar o ensino presencial até o momento onde o mesmo seja menos perigoso. É importante ratificar que o ensino à distância, o ensino remoto, não substituem a formação tradicional, a formação presencial nas escolas. Mas vivemos um momento excepcional. Uma pandemia similar a essa só aconteceu há 100 anos atrás. Paralelamente ao processo de ensino à distância, de ensino remoto, temos que promover um debate sobre a questão da inclusão digital. É importante que professores e estudantes tenham acesso às novas tecnologias de comunicação para que seja possível este tipo de ensino emergencial. Não só o acesso, mas também algum preparo. Por isso também temos que discutir alfabetização digital, ou seja, uma formação mínima para utilizar as tecnologias de comunicação da melhor forma possível. Até porque estas tecnologias digitais que ganharam extrema importância neste momento de pandemia são fundamentais na sociedade de hoje e tendem cada vez mais a estar presente na formação escolar. E para quem é da área de humanas, é importante pensar estas tecnologias, pensar as possibilidades que envolvem essas tecnologias, para conseguir apontar para uma formação crítica, que não esteja preocupada só com a assimilação de conhecimento, mas sim uma busca por uma formação por meio destes aparatos tecnológicos que envolvam também o desenvolvimento da criticidade, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o desenvolvimento da autonomia de pensamento. Com certeza, todos estão com saudade da escola. Professores, estudantes, o contato presencial, de certa forma, é insubstituível. Mas, neste momento, temos que ter prudência. Temos que visar pela redução de danos, não se submeter a pensamentos e apontamentos do senso comum, que ignoram todos os fatores que fazem da escola, do ensino presencial, algo perigoso neste momento. Temos que valorizar a vida. E valorizar a vida neste momento é defender e esperar a vacinação de toda a comunidade escolar, para que as aulas presenciais possam acontecer de forma mais segura em um futuro próximo. Logo, estarei com meus estudantes em sala de aula, mas até lá, nos veremos por aqui. Até a próxima!